O Mar Vermelho fica no Oceano Índico. Está localizado entre a África e a Ásia, na Península Arábica, e banha países como Arábia Saudita, Egito, Iêmen, Israel, Jordânia e Sudão. Com essa localização, você já deve imaginar que ele foi o cenário de muitos acontecimentos importantes, inclusive algumas passagens bíblicas. Ao longo dos anos foram feitas algumas descobertas curiosas neste local, incluindo uma que muitos acreditam confirmar um acontecimento bíblico. Mas antes de falarmos sobre essa descoberta, você saberia me dizer por que Mar Vermelho? Será que a água é vermelha de sangue? Será que se trata da água que Jesus transformou em vinho? Nada disso. O nome faz referência a uma espécie de alga avermelhada presente na região. Porém, existe também uma lenda que esse nome se deu por causa das montanhas de cor rubra, ricas em ferro, que surgem em alguns trechos. Para os cientistas, o Mar Vermelho pode ser visto como um mini-oceano, perfeito para fazer estudos. A maioria das características dos grandes oceanos também podem ser encontradas lá. Mas o Mar Vermelho também tem suas características curiosas que não são vistas em outros oceanos. É extremamente quente, com temperaturas em suas águas superficiais que chegam a mais de 30 graus Celsius. E a água evapora a uma taxa muito alta, tornando-a extremamente salgada. E essa característica, acredite se quiser, faz com que algumas regiões do Mar Vermelho sejam mortais. As raras piscinas de salmoura no fundo do mar, descobertas no Mar Vermelho, podem conter pistas para os problemas ambientais na região que abrangem milênios e podem até lançar luz sobre as origens da vida na Terra. As piscinas de salmoura do fundo do mar são lagos extraordinariamente salgados que se formam no fundo do mar. Eles estão entre os ambientes mais extremos da Terra. E mesmo assim, essas raras piscinas estão repletas de vida e podem oferecer informações sobre como a vida na Terra começou. Em uma expedição feita em 2020, especialistas investigaram a costa do Mar Vermelho na Arábia Saudita e encontraram piscinas a 1,77 quilômetro abaixo da superfície. O mais interessante é que as piscinas de salmoura são sustentadas por tapetes espessos de micróbios que sustentam um conjunto diversificado de animais. Peixes, camarões e enguias que vivem em volta das piscinas sabem que a salmoura é desprovida de oxigênio. Então, qualquer animal que por acidente caia nas piscinas é imediatamente atordoado ou morto. Como consequência, os predadores que espreitam perto da salmoura se alimentam dos animais azarados. Mas essa descoberta não é nada perto do que eu vou contar agora. Quando falamos em Mar Vermelho, a maioria das pessoas se lembra da famosa passagem bíblica em que Moisés divide o mar. Essa história, contada no livro do Êxodo, relata que os judeus estavam fugindo do Egito, liderados por Moisés, sendo perseguidos pelo exército do faraó. Moisés, então, ergue seu cajado e divide o Mar Vermelho para que os judeus pudessem passar pelo meio das águas. Quando o exército do faraó tenta atravessar o mar, as águas se fecham, matando os soldados e salvando a vida dos judeus. Bom, ninguém sabe exatamente onde foi que isso aconteceu, mas cientistas encontraram algumas possíveis explicações para esse fenômeno. Após fazerem simulações, especialistas deduziram que uma espécie de ponte poderia ter sido aberta em um determinado local do Mar Vermelho. Mas como assim, uma espécie de ponte? O que acontece é que um vento forte leste poderia ter empurrado a água para um local onde o rio desaguava em uma lagoa. Só que assim que esse vento leste acabou, a água voltou ao seu lugar original. Vale destacar que essa é apenas uma hipótese. O estudo foi realizado pelo Centro Nacional de Pesquisa Atmosférica dos Estados Unidos e a simulação bate com a situação apresentada pelo livro do Êxodo. Outros cientistas também já tentaram explicar esse milagre de Moisés, afirmando que um tsunami pode ter feito as águas se retraírem e voltarem rapidamente. Mas essa hipótese também nunca foi comprovada. O Mar Vermelho é realmente um local onde coisas estranhas acontecem. Em pleno século XXI, ainda existem piratas por lá. Claro que não se trata de nada à la Capitão Jack Sparrow. Mas acredite,
Os piratas são tão cruéis quanto os de antigamente. O litoral da Somália se tornou, nos últimos anos, um dos mais frequentados por piratas. São criminosos armados a bordo de navios ou pequenas lanchas que fazem abordagem de veleiros e cargueiros, sequestrando os tripulantes e cobrando resgates altíssimos para liberá-los. Os grupos formam verdadeiras forças paramilitares, bem equipadas e altamente profissionais, ao menos segundo informações do comandante das Forças Marítimas Francesas do Oceano Índico. Gerard Velan afirma que os piratas são equipados com AK-47, fuzis de assalto, lança-foguetes, GPS e até telefones por satélite. Só no ano de 2008 aconteceram 92 ataques de piratas e 36 foram bem-sucedidos. Cerca de 16 mil navios passam a cada ano entre o Golfo de Aden e o Mar Vermelho, por onde transita quase 30% do petróleo bruto mundial. Pelo fato de acontecerem muitos conflitos entre os países banhados pelo Mar Vermelho, as águas da região são extremamente restritas e perigosas. Em um lugar onde o mar se abriu e até hoje os piratas reinam, certamente existem muitas embarcações que foram parar no fundo do mar. O SS Kingston, por exemplo, é um navio a vapor que naufragou no Recife Shag Rock, no Estreito de Gubal, ao norte do Mar Vermelho. O navio ficou encalhado em 1881, depois de entrar em águas rasas. A uma profundidade de 10 a 20 metros, o SS Kingston é uma escolha popular para mergulhadores menos experientes. Os muitos anos debaixo d'água o transformaram em um recife de coral vivo, com incríveis jardins de coral e muita vida marinha vivendo em seus restos mortais. Outro navio que permanece no fundo do Mar Vermelho é o SS Rosalind Moller. Ele começou a circular pelos mares em 1910, mas acabou naufragando durante a Segunda Guerra Mundial. Durante a guerra, essa embarcação navegou até Liverpool e assumiu a missão de entregar carvão às bases da Marinha Real. O navio estava esperando por uma passagem livre no Mar Vermelho quando os bombardeiros alemães o atingiram. O navio acabou ficando em pé no fundo do mar a cerca de 45 metros de profundidade. E pelo fato de permanecer praticamente intacto, o navio também se tornou um excelente lugar para mergulhadores explorarem. O SS Dunhaven era um navio britânico diferentão, devido às múltiplas maneiras pelas quais ele poderia navegar. O Dunhaven podia ser movido a vela ou a vapor e começou a circular em 1873. Era um navio de carga geral, transportando mercadorias de Liverpool para a Índia. No entanto, em 1876, o Dunhaven atingiu uma enorme rocha enquanto se dirigia para o Canal de Suez. O naufrágio agora fica na ponta sul da península do Sinai. O navio está a cerca de 30 metros de profundidade e os mergulhadores precisam ficar atentos à forte correnteza da região. Outro navio famoso naufragado no Mar Vermelho é o SS Carnatic. Na verdade, ele é o naufrágio mais antigo descoberto na região, tendo naufragado em 1869, quando o navio se quebrou ao meio e 31 pessoas morreram. O SS Carnatic afundou no Recife de Abu Nurras e está há tanto tempo embaixo d'água que hoje em dia ele é literalmente apenas o esqueleto de um navio. As costelas do casco do navio são completamente revestidas de corais, tornando um lugar interessante para mergulhar. Como você pode ver, as águas do Mar Vermelho estão repletas de mistérios e histórias. Além de tudo isso, ainda existem vulcões em várias ilhas. Felizmente, a maioria desses vulcões ainda estão inativos, mas de vez em quando, um ou outro desperta. Em 2007, por exemplo, uma ilha localizada no estreito de Bab el-Mandeb teve uma erupção extremamente violenta. Sabe o que mais é curioso? As erupções geralmente formam outras ilhas. E em 2011 e 2013 foram encontradas 2 novas ilhas. E mesmo que o Mar Vermelho não seja o maior mar do nosso planeta, ainda assim ele é absolutamente enorme e profundo. Com cerca de 2.250 quilômetros de comprimento e 355 quilômetros de largura em sua parte mais larga, sua profundidade média é de 490 metros. Mas o seu ponto mais profundo mede cerca de 3.040 metros de profundidade. Sabe o que isso quer dizer? Ainda podemos descobrir muitas coisas no Mar Vermelho.
Eu fico por aqui e nos vemos no próximo vídeo.